Bem-estar na natureza. Quem vai dar mais informações para a gente está aqui já ao meu lado, o Dr. Flávio Noronha. Seja muito bem-vindo ao Mesa para Dois. Muito obrigado, é um prazer poder estar por aqui. Obrigado pelo convite de participar aqui para a gente falar sobre um evento tão importante que a gente está celebrando o Setembro Amarelo, né? Que é falar de emoção, né? Falar Saúde de bem-estar, mental. bem-estar de saúde mental. Então, Aham. e aí a gente traz esse evento aí no Jardim Botânico nesse final de semana, que é para falar justamente sobre isso, para trazer essa questão da gestão emocional, da felicidade e trazer em vários aspectos, né? Então nós vamos ter nesse dia, na verdade, são três momentos belíssimos, que vai vir uma psicóloga, que é a Márcia Dias, que vai falar sobre a psicologia positiva, sobre Olha. como é que você transforma toda essa sua energia aí e pensa positivo e transforma tudo de uma forma mais harmônica para poder levar a vida aí, tá de bem com a vida, né? E sem a questão, claro, dessa positividade tóxica, né? Que tanto se fala, né? Que tanto se fala. Toda hora você tem que ficar feliz, tudo você tem que ser poliana, ver o lado feliz de Nó, tudo. né? Acontece uma tragédia, você tem que ficar sorrindo. Não, tem que viver esse luto, mas também tem isso, sim. Como é que você transforma e gere, faz a gestão de todos esses sentimentos, que não é simples, assim, mas é possível. E é essa gestão, né, da emoção que é importante. E aí vai ter a Dayana Pontes, que ela é uma arquiteta, está até expondo agora no Casa Cor, e aí ela vai falar justamente sobre isso. Como é que a natureza, né, e como é que o ambiente e a natureza eles transformam a nossa emoção. Dentro do ambiente de Nossa. trabalho, dentro de casa. Então, assim, então ela vai trazer todas essa informação e como é que a gente transforma tudo isso. Porque casa a gente sabe como é que é, né? Quando a gente entra em casa, aí você fala, nossa, a casa tá arrumada, aquilo, ai, te traz um alívio. Aí se tiver um verde, se tiver uma água, se tiver uma madeira, se tiver um metal, aquela harmonia, né? Que não precisa ser nada luxuoso não, né? Que a gente já pensa em, né, em coisas, né, fora do comum. Então vai trazer toda essa gestão da emoção dos ambientes, que tudo isso é baseado em estudo científico. Nossa, a gente né? tem falado muito isso, coincidência, Flávio. A gente teve nas últimas semanas aqui no Mesa para Dois, a gente tem uma coluna de arquitetura e design, que o dono é o Ricardo Meira, presidente, inclusive, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e ele trouxe alguns convidados, e vários deles falaram essa questão neurológica, de neuroarquitetura e de biofilia, que chama também essa questão de como você insere a natureza e de uma forma muito sua. Porque é isso, a gente está no cerrado, assim, entrar a luminosidade, então vou tacar uma parede de vidro. Vai torrar lá dentro, não vai se sentir feliz lá dentro. Então, assim, como é que a gente adapta nossas casas, dada a nossa realidade de cerrado, para ter esse conforto, esse contato maior com a natureza, com elementos que lembrem a natureza, e como isso tem afeta assim, de forma violenta o bem-estar. E eles estavam falando exatamente o que o senhor falou, assim, não só, tem estudos científicos que mostram isso, não só dentro de casa, mas a cidade como um todo, né? E os espaços que a gente visita. Então, eu achei sensacional vocês estarem promovendo isso dentro do Jardim Botânico. É um movimento, eu falo que é um movimento mágico e lindo, que só da gente ir lá, a gente já muda completamente, a gente já se transforma, né? E aí os estudos, Bárbara, é bem legal, porque os estudos, eles falam o seguinte, que 20 minutos de natureza faz muita diferença pra gente. E que tem uma coisa bem interessante, que até nos hospitais, né? Porque como eu sou médico e estou nos hospitais, a gente já viu uma transformação nos hospitais, que mesmo quadros e mesmo plantas artificiais, elas também trazem para nossa memória essa leveza e diminuir batimento cardíaco e deixar a coisa mais leve. Então a gente entra, eu tive a oportunidade de ir na UTI para poder avaliar um paciente, e aí cheio de quadros do verde, de praia, de mar, de coqueiro, e aquilo você vai caminhando, aqueles quadros gigantes, né? Você vai caminhando e isso vai trazendo. Então são esses ambientes que vão sendo modificados e que a gente começa a compreender cada vez melhor. A gente vai ter um terceiro momento, que aí eu vou falar, que é justamente sobre toda essa neurociência da emoção. Né? O quanto é positivo, como é que a gente pensa diferente, de novo, sem essa
né, positividade tóxica, que tudo é possível, tudo pode ser transformado. Só basta você querer. Eu tenho vontade de matar o primeiro que aparece na minha frente. Basta querer, não, gente, no mundo não é assim, não. Só basta querer, não. É lógico que a gente tem que querer, mas não é só isso. E na verdade, a gente vê, hoje vem um outro levantamento que é sobre, não é mais pensar positivo, né? Então, assim, a gente não fala mais em pensar positivo. A gente começa a falar assim, como é que eu transformo todas as minhas resistências e o que vem de negativo para eu poder olhar com um olhar diferente. Então, assim, então eu não vou ficar, porque agora eu tô com problema, vai dar certo, eu vou conseguir. Não, peraí, tô com problema, como é que eu resolvo isso? E aí eu vou colocando em caixinhas, porque tem uma parte do cérebro que faz isso, que aí ele transforma isso em caixinhas. É um estudo que saiu até recente que fala sobre essas caixinhas. É bem legal, porque aí ele fala sobre tomar banho, porque tomar banho a gente traz umas soluções às vezes mirabolantes. Porque a gente fecha todos os nossos sentidos quando está tomando banho, a gente elimina tudo que está fora e você diminui a própria visão, porque como a água está correndo, você tira o estímulo visual, diminui o estímulo auditivo, porque é o barulho da água. Abafa todo externo. A temperatura do corpo, ela se iguala praticamente à temperatura da água, então você entra numa outra dimensão, sabe? Quando a gente vê aquele filme Matrix, que aí de repente ele fecha o olho, o mundo todo gira, né? O Avatar também, quando coloca o negócio que ele fecha o olho, e ele se transforma. E aí é esse estímulo na hora do banho que te coloca para dentro e que ele faz com que a visão, você não tenha essa sensação visual, né? Que é ela que deixa a gente alerta, né? Pensando. E aí vai lá para uma parte do cérebro, a parte posterior do cérebro, que é essa área visual, só que essa é uma área visual mais espacial e mais criativa. E aí te ajuda a trazer soluções. Bem recente, saiu do forno esse estudo. E aí ele fala... E fala sobre isso. Então, que o banho, ele tem esse papel de gerar essa criatividade. Então, assim, a gente vê o quanto é relaxante. Você chega em casa e fala assim... Aí você sai do trabalho e você fala assim, não vejo a hora de chegar em casa e tomar um banho bem quentinho, né? E aí, quando a gente está vendo um filme que você olha assim, a pessoa entra e deita naquela banheira assim, ela faz aquele jeito de estar bem... Aí você relaxa, então, traz tudo isso. Que é a explicação também de quando você fala assim, se você não encontrar solução para o seu problema, dorme, espera que amanhã vai chegar. E aí no meio do sono você acorda na madrugada e fala, nossa, você tem que ter até um caderninho para poder anotar e falar assim, descobri, porque o nosso cérebro não para, não tem os outros estímulos. E aí a gente vai falar dessa gestão da emoção, que não é essa positividade tóxica. Só que a gente vai falar de emoções positivas. Mas é preciso, né? Assim, que legal o senhor estar vindo aqui durante a semana. A semana passada foi um intensivão que a gente fez em diferentes assuntos. Tanto teve a parada gay, assim, como é que os homossexuais eles lidavam com essa assim, poxa, sofre tanto, pena tanto, numa da sociedade tão que discrimina tanto, como é que não vão fazer festa? Aí tem a questão da sustentabilidade, comemorar o dia do Cerrado, negócio tudo pegando fogo aqui, como é que a gente comemora? E teve uma ONG também que trabalha com crianças, teve uma notícia terrível, mas estavam ali fazendo festas, fazendo umas celebrações, trabalhando de forma positiva, porque assim, se não for dessa maneira, se não tiver essa alegria, essa positividade, sem ser tóxica, né? Aí você afunda de vez. Então, assim, afunda de vez. Então, tem que fazer esse trabalho, essa gestão, para poder até manejar essas emoções negativas e tentar mudar um pouco essa realidade. Porque, assim, se você só se abraçar com... Só abraçar ali, sem poder sair. Lógico, tem que abraçar o medo, tem que abraçar seu luto, tem que entender seu luto, mas depois sai com esse movimento, né, de bem-estar, de alegria, e é isso que vocês vão mostrar durante os eventos. São essas diversas maneiras de acionar esse bem-estar. De acionar o cérebro que ele está ali para poder falar assim, peraí, como é que a gente trabalha isso? Como é que a gente trabalha isso? Não é porque a gente não vai deixar... É impossível você não ver um cerrado queimando, né? É impossível a gente não ver uma criança sofrendo, é impossível a gente não ver os nossos problemas, é impossível a gente não olhar uma taxa de Selic que aumentou, que tem impacto na nossa economia, e a gente fala assim, mas aí a gente acionar, falou, né? A gente acionar outras áreas do cérebro, da emoção, para a gente falar assim, deixa eu ficar um pouco fora disso aqui para eu poder pensar melhor e resolver isso. Aí você vai lá e você anota e você registra, você fala, como é que eu resolvo isso? E aí é tirar aquele peso, aquela ansiedade que
que hoje tudo é para anteontem, né? Então, assim, é tudo muito rápido. A gente está aqui e já está vendo o que está acontecendo não sei aonde, no outro lugar, não sei o quê. E tem um monte de gente no WhatsApp te mandando mensagem e te perguntando um monte de coisa. Você fala, cara, como é que eu faço para eu sair dessa tensão e conseguir focar no que é importante nesse momento, né? Então, a gente precisa pensar assim, o que é importante nesse momento? Para eu resolver nesse momento. Vocês, mulheres, vocês têm uma vantagem sobre nós, homens. Porque a ciência já falou que vocês conseguem ser multitarefa. E nós não. Então, sabe, quando fala assim, o homem vai fazer um monte de coisa. Não. E você começa a cobrar, tem que fazer. A gente é menos, a gente não é multitarefa. Então, a gente precisa parar mais para poder concentrar para resolver um problema por vez. Vocês, mulheres, não. Vocês são dinâmicas, nasceram assim, né? Já vem os ancestrais, aí já trouxeram isso aí para vocês estarem atentas a tudo e conseguir solucionar várias coisas. E aí, mas a gente mesmo, né, ser multitarefa num mundo tão hiperconectado, de tanta cobrança, né, muita cobrança, e que diz que a gente tem que fazer tudo, a gente tem que cuidar do filho, a gente tem que estar presente, a gente tem que trabalhar, tem que colocar na melhor escola, a gente tem que oferecer muito lazer. E você fala assim, como é que eu faço tudo isso? Não, a conta não fecha, né? Não fecha. A conta não fecha de financeiro, de tempo, de tudo impossível. E aí a gente precisa entender isso, porque isso é o bem-estar, isso são os momentos nosso momento de felicidade, porque às vezes você não consegue estar o tempo todo com o filho. Eu tenho 2 filhos, um menino de 13, um adolescente e uma menina de 8. E que é uma delícia. É uma delícia. É uma delícia quando eles chegam da escola e fazem aquela bagunça toda, não sei o quê. E já vira... Ainda tem um cachorro, aí o cachorro late. É uma delícia. A esposa chega e já... É uma delícia, mas a gente também tem aqueles momentos que você fala assim, cara, peraí, que é a solitude, né? Que também faz parte do bem-estar, que também faz parte da felicidade, que não é solidão, é solitude. E a gente precisa entender essa solitude, que é aquele momento que você fala assim, não, eu quero ler um livro, eu preciso fazer uma coisa que eu preciso ficar parado para não fazer nada. Não quero fazer nada nesse momento, né? E aí, o mundo hoje, ele cobra tanto da gente, que aí gera muita ansiedade, que aí gera muita cobrança, que aí gera muito adoecimento. A gente está vivendo o ano do adoecimento mental, e que precisa ser trabalhado cada vez mais em todos os lugares. No trabalho, na casa, na escola, com os amigos. E é disso que a gente quer falar, sobre essas coisas. Como é que não eu, Flávio, médico, mas como é que eu, Flávio, que estou num ambiente de trabalho com os amigos, de repente vejo um amigo meu, algum colega de trabalho, que ele mudou completamente o comportamento, como é que eu aciono ele para falar assim, está acontecendo alguma coisa? Então a gente precisa estar atento a essas coisas. E dentro do nosso grupo de amigos, né? Como é que eu aciono meus amigos, né? E falo, olha, aconteceu alguma coisa. Como é que eu aciono, né, os outros locais? Fala assim, opa. Então e isso é bem-estar. E aí quando o outro fica bem, todo mundo fica bem, né? É verdade. Então, a gente vai só reforçar aqui o convite do Dr. Flávio. É a partir das 9 horas da manhã, no Jardim Botânico de Brasília, num lugar lindo que é o Jardim Japonês também. Que traz toda uma cultura também disso, tem todos os estudos do banho de floresta, inclusive, são estudos japoneses, falam da importância do contato com o verde para a criatividade, para a sanidade mental também. Então, Dr. Flávio Noronha, muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois e por tocar esse projeto com tantas pessoas bacanas, mostrando diversas maneiras da gente encontrar o bem-estar. Obrigado. Eu fico agradecido pela oportunidade de a gente estar aqui para poder divulgar. E, claro, agradecer o pessoal do Jardim Botânico que está ao nosso lado ali. Obrigado. Não, são maravilhosos. E, ó, então lembrando, gente, ó, 9 da manhã, agora, neste sábado, ali no Jardim Japonês, dentro do Jardim Botânico. Por falar em jardim,